Olá pessoal, professor Arcângelo aqui mais uma vez, mais uma aula de Direito preparatório para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ano 2023. Pessoal, essa daqui é a Lei 6.830 de 1980. Boca tá enrolada aqui, né, pessoal? Lei 6.830 de 1980. Quais são os artigos desta lei exigidos neste concurso de oficial de justiça? O artigo 1º, o 2º, o 7º, o 8º, o 11 e o 37. Então são poucos artigos, tá? Mas o mesmo comentário que eu fiz sobre a lei 9.099, que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito dos estados, né? Do Distrito Federal, territórios, vale aqui para esta lei também. Ou seja, uma questão deve versar sobre estes artigos aqui. São poucos. Então, esta é a chance de vocês que estão estudando aí de pontuar nessa prova, porque é poucos artigos, né? Se garantem aí. Muito bem, então. Vamos entender aí o que é a Lei 6.830. É a lei que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e dá outras providências. Se você, no entanto, quiser acompanhar as aulas aqui pelo YouTube e quer ter acesso aos PDFs com comentários, então você entra em contato com a gente e nós temos por apenas R$ 9,99 Direito Civil, R$ 9,99 Direito Processual Civil. Vocês que adquirirem Código de Processo Civil e Código Civil vão ter a Lei 9.099 e a 6.830 também. Você vai gastar no máximo R$ 20 e vai ter tudo isso aí com vocês. Combinados? Vamos lá então, pessoal. Vamos entender. Nós temos os artigos, né? O segundo, principalmente, tem muitos parágrafos e incisos, né? Mas vamos entender primeiro o que é a dívida ativa, né? A inscrição, pessoal, a inscrição na dívida ativa é um processo, tá? Através do qual os débitos, né, que são devidos às entidades governamentais, prefeitura, né, secretarias estaduais, a fazenda estadual, a fazenda federal, cobram os seus débitos, né, a população que deve impostos, taxas, multas e outras obrigações fiscais, quando não efetuam o pagamento dentro de um prazo determinado, esses valores são inscritos na dívida ativa. O que é essa inscrição? É a transferência, né, de uma cobrança que era apenas administrativa, enviando carta, né, avisos, são transferidos para essa fase da fase administrativa para uma fase de cobrança judicial. Só que antes de entrar com a ação propriamente dita de execução fiscal, há algumas etapas a serem cumpridas e a gente vai ver na leitura da lei aí como que se dão essas etapas, tá? Muito bem, então não paga suas dívidas, impostos perante o município, o estado, a União e algumas autarquias também, ok? Então se inscreve a dívida na dívida ativa. Então, olha o que está sendo dito aqui. Ó. Quando o contribuinte não paga seus débitos, a entidade governamental, por exemplo, como a Receita Federal ou órgãos estaduais, municipais de arrecadação, ou seja, a Fazenda Pública, pode iniciar procedimentos para a cobrança desses valores. Ok? Inicialmente é feita uma tentativa de cobrança administrativa, que inclui aí notificações, autuações, prazo para regularização, mas se isso não acontecer, se o devedor não procurar a dívida ativa, aí sim é promovida a ação judicial. Se o devedor, então, não quitar, né, a sua dívida junto à dívida ativa,
Esses valores, então, são transferidos da fase administrativa para uma fase judicial. A lei fala exatamente sobre a transferência da fase administrativa para a fase judicial e vai nos falar como é que a coisa funciona. Então, nesse ponto, o órgão responsável pode entrar com uma ação judicial para cobrar os débitos por meio de um processo denominado de execução fiscal. Então, vamos lá, ó. O que acontece quando tem um cidadão uma dívida inscrita na dívida ativa, né? Ele pode ter seu nome negativado, pode estar sujeito à execução fiscal e ter aí penhora de bens, arresto de bem para garantir o pagamento da dívida. Deu para entender basicamente o que é então a dívida ativa? Vamos ver o artigo 1º, pessoal? O que ele fala? Vamos destacar aqui com uma corzinha diferente, ó. Vou colocar verde aqui. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios e das suas autarquias, né, como INSS e outras, será regida por essa lei. Então, é a execução judicial que esta lei rege. Artigo 2º. Constitui dívida ativa. Vamos ver o que ele define como dívida ativa. Dívida ativa da Fazenda Pública é aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320, de 17 de março de 64, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, dívida ativa é o conjunto de todos os débitos tributários e não tributários estabelecidos ali pela Lei 4.320, com as alterações que estatui normas de direitos gerais financeiro para elaboração e controle de orçamentos. O parágrafo 1º diz o seguinte: qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades, ou seja, município, estado, união, autarquias, será considerada dívida ativa. Então, qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei a essas entidades, ou seja, a Fazenda Pública tem um crédito perante uma empresa ou um cidadão, isso é dívida pública da Fazenda Pública. Então, o que é dívida pública da Fazenda Pública? Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, que são os estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, tá? Prosseguindo aí o parágrafo 2º. A dívida ativa, pessoal, da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, isso já foi mencionado aqui acima, abrange não apenas a dívida em si, mas também as atualizações monetárias, juros e multa de mora. Multa, tá? De mora é pela demora que houve no pagamento. E demais encargos previstos em lei ou em contrato. Então, a dívida ativa não compreende apenas o principal, mas também correção monetária, juros, multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Parágrafo 3º, acho que está bem claro isso, né? Não precisa de muita explicação. Parágrafo 3º, a inscrição. O que é a inscrição? O ato de controle administrativo da legalidade. Então, é inscrito na dívida ativa. O que é essa inscrição? É um processo administrativo de controle da legalidade daquela cobrança, ou seja, se não houve o pagamento mesmo, que será feita por um órgão competente, tá? Que pode ser a Fazenda Pública mesmo que faça isso no âmbito da Prefeitura, do Estado ou da União. O órgão competente para apurar a liquidez, ou seja, calcular os valores atualizados. E certeza do crédito, ou seja, ter certeza de que não houve o pagamento. E suspenderá a prescrição. Então, veja,
A simples inscrição na dívida ativa já suspende a prescrição. O que é a prescrição? É aquele prazo que corre em que não dá mais ao Estado, União, enfim, ao município, o direito de executar mais aquela dívida, ou pelo menos aquela dívida não é mais. O devedor não tem mais obrigação de pagá-la, tá certo? Agora, se ele for intimado extrajudicialmente e pagar, não vai ter do que reclamar, tá? Então vamos lá. A pura certeza do crédito suspende a prescrição. Então, desculpem, pessoal. A inscrição na dívida ativa suspende a prescrição para todos os efeitos de direito pelo prazo de 180 dias. Ou até que seja distribuída essa execução fiscal, e isso é distribuído geralmente na vara de execução fiscal, ok? Ou, se não for uma vara, é um departamento, digamos assim, que faz isso, do fórum, né, do Tribunal de Justiça. A gente chama de subseção, né? É uma subseção que processa apenas a execução fiscal. Muito bem. O fato de inscrever na dívida ativa, perdão, pessoal, já suspende a prescrição. Agora, se entrar com a execução fiscal e distribuí-la na execução fiscal, aí, a partir daí também é que se suspende a prescrição, tá? Então, mesmo que não tenha decorrido 180 dias, a própria distribuição da execução fiscal, o que é distribuição? É encaminhar isso para a vara de execução fiscal, ela vai autuar, vai dar um número para esse processo, vai numerar as páginas, vai ter o despacho do juiz, e o despacho do juiz que ordenar a citação do réu suspende a prescrição. Tá ok? Então vamos deixar claro aqui como é que funciona isso, né, pessoal? É como se fossem dois estágios da dívida ativa. Vamos tomar, por exemplo, a prefeitura. A prefeitura tem um setor chamado dívida ativa. Então, a Fazenda Pública, que é aquele órgão da prefeitura que cuida da arrecadação de impostos, depois de tentar o recebimento pela via administrativa, mandando cartas, intimações, etc., não tendo sucesso, faz a inscrição na dívida ativa e vai para um setor da prefeitura chamado dívida ativa. Quando isso é feito, vai haver um controle dentro desse órgão da prefeitura. Estou dando um exemplo de uma prefeitura. Vai ter um controle para verificar a legalidade, né, apurar a liquidez, ou seja, os cálculos necessários para se atualizar aquele valor, incidir juros e tudo mais, correção monetária, ok? Ter certeza de que realmente a prefeitura, por exemplo, tem aquele crédito perante aquela empresa ou aquele cidadão. O ato de fazer isso já suspende a prescrição. Por quê? Porque pode ser que o tempo esteja correndo e uma hora a dívida prescreve, certo? O cidadão não vai ser obrigado a pagar mais. O fato de encaminhar para esse departamento já vai suspender a prescrição por 6 meses, ou seja, 180 dias é o que diz a lei. Agora, uma vez feita essa inscrição e a dívida ativa compõe todo um processo e encaminha para a sessão de dívida de execução fiscal ou para a vara de execução fiscal, aí o processo vai ser autuado, ganhado páginas, vai ter o primeiro despacho do juiz ordenando a citação. Esse despacho suspenderá, então, a prescrição dessa dívida. Ok? Então, mesmo que tenha decorrido apenas 100 dias, por exemplo, dessa fase aqui, ó, e se houver a distribuição da execução fiscal para o setor de execução fiscal do Tribunal de Justiça, então, a partir já estava suspenso
e no momento em que distribuir isso e o juiz despachar, ordenando a citação, aí suspende a partir daquela data novamente, tá bom? E continua essa suspensão. Parágrafo 4º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, a dívida ativa, ela é apurada, esse controle que é feito do parágrafo 3º é feito na União pela Procuradoria da Fazenda Nacional. No âmbito de uma prefeitura, é feito pela Procuradoria do município, ok? Muito bem. Ao encaminhar todas as informações, a Fazenda, né, encaminha então para a Procuradoria da Fazenda Nacional ou do município. Quando esses débitos são encaminhados, é lavrado um termo de inscrição de dívida ativa. Esse termo vai compor um processo de dívida ativa. E esse termo deverá conter o nome do devedor. Vou até colocar uma coisinha diferente aqui, ó. O nome do devedor, dos corresponsáveis por essa dívida e, sempre que conhecido, o domicílio, ou seja, o endereço do domicílio ou da residência do devedor ou dos responsáveis. Que mais que deve ter nesse termo de inscrição? O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora. O termo inicial é qual é a data em que se inicia a contagem para se cobrar os juros e demais encargos previstos na lei. 3. Inciso 3. Deve constar no termo de inscrição da dívida ativa a origem, ou seja, se é IPTU, se é taxa de coleta de lixo, seja lá o que for, tá? A origem, a natureza e o fundamento legal, ou seja, baseado em que lei que está sendo, então, que vai ser cobrado esse valor. Fundamento legal ou contratual, né? Porque muitas vezes é regido por um contrato entre as partes. 4. Lembra que estamos falando do termo de inscrição da dívida ativa. Deve conter a indicação, vamos lá, indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para cálculo no caso de atualização monetária. Que mais que deve conter? Inciso 5. A data e o número de inscrição no registro de dívida ativa. Então, lá na Procuradoria, no setor de dívida ativa, é feita, então, a inscrição na dívida ativa com data, número de inscrição no registro da dívida ativa. E o 6 aqui, o número do processo administrativo, porque a certidão de dívida ativa é ainda processo administrativo. Eu citei como exemplo uma prefeitura, né? O número do processo administrativo ou do auto de infração. Então, se houve um processo administrativo para a cobrança desses valores, vai ter que ter o número desse processo na certidão. E o auto de infração, ou seja, se foi aplicada uma multa e essa multa não foi paga e tudo mais, na certidão da dívida ativa tem que ter lá o número do auto de infração ou do processo administrativo, se neles estiver apurado o valor da dívida. Então, se no processo administrativo o auto de infração constar o valor da dívida, então o número desses dois respectivos deverá constar na certidão. 6º, a certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Então, a certidão de dívida ativa deve conter os mesmos elementos do termo de inscrição e vai ser autenticada pela autoridade competente, ou seja, pelo procurador da União, ou do Estado, ou do município. 7º, o termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados
por processo manual, mecânico ou eletrônico. Então, o termo de inscrição e a certidão da dívida ativa podem ser preparados, numerados, porque vai compor um processo, por um processo manual, um mecânico ou até mesmo eletronicamente. Hoje em dia é eletrônico, né? Muito bem. Oitavo, até a decisão de primeira instância. Então, vamos lá. Apurou uma dívida ativa, é feita uma certidão e encaminhado à vara de execução fiscal. Então, vai chegar aí às mãos do juiz que vai ordenar a citação. E aí, até chegar à primeira instância, a decisão de primeira instância, ou seja, a decisão do juiz, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurado ao executado a devolução do prazo para embargos. Então, veja só, até a decisão de primeira instância, quando o juiz decide que se deva citar o réu porque ele tem uma dívida, a certidão da dívida ativa pode ser emendada ou até substituída, caso tenha havido algum erro ou faltou alguma coisa. E é assegurado ao executado o quê? A devolução do prazo para embargos. Então, se ele já havia sido intimado, citado, né, para pagar, e o juiz, deixa eu voltar aqui a explicação, né? Foi inscrito na dívida ativa, distribuído o processo na vara de execução. O juiz ordenou a citação, certo? E foi citado o réu para pagar aquela dívida. Só que o réu embargou, baseado em, sei lá, ele tem os comprovantes do pagamento, alguma coisa, tá? Ele vai embargar. O juiz ainda não decidiu sobre os embargos, certo? Que o executado adentrou, né? Ou seja, o executado embargou, o juiz ainda não proferiu a sua decisão, a decisão de primeira instância a que ele se refere aqui. Então, até esse momento, quando não houver uma decisão, a prefeitura, a Fazenda Pública do Estado, da União, poderá emendar ou substituir o termo de inscrição e a certidão da dívida ativa. Por quê? Refazendo os valores, ou seja lá o que for que eles decidiram refazer. Assegurado ao executado a devolução do prazo para embargos, ou seja, se for emendado, ele vai ser citado, intimado novamente. E aí reabre o prazo para que o executado possa promover um novo embargo. Entenderam isso? Esse é o parágrafo 8º. Muito bem. 9º. O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser estabelecido no artigo 144 da Lei 3.807. Então, pessoal, aqui eu vou pegar o artigo 144 que diz assim: o direito de receber ou cobrar as importâncias que lhe sejam devidas prescreverá para as instituições em 30 anos. Então, o direito de receber ou cobrar as importâncias que lhe sejam devidas prescreverá para as instituições de previdência social em 30 anos. Então, é isso que diz o artigo 144. Cobrança previdenciária. Não estou falando aqui das cobranças fiscais e tributárias. Estamos falando contribuição da Previdência. Só prescreve em 30 anos, tá? Muito bem, pessoal. Vamos lá para o artigo 7º, que diz o seguinte: o despacho do juiz que deferir a inicial, né, que é aquela distribuição, né, da certidão da dívida ativa na vara ou na seção de execução fiscal, importa em ordem para. Vamos lá. Então, o despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para a citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º. Então, o despacho do juiz
Nesta ordem importa para quê? Para citação. 2. Penhora se não for paga a dívida nem garantida a execução por meio de depósito, fiança ou seguro em garantia. Então, o despacho do juiz vai ordenar a citação, vai ordenar a penhora se a dívida não for paga para garantir a execução, tá? Como que é feita essa penhora? Por meio de um depósito, uma fiança ou seguro garantia. Importa também para o arresto, ou seja, se a pessoa não pagar a dívida e não tiver domicílio ou dele se ocultar, ou seja, ele foge à citação e a penhora, então será feito o arresto. Quarto, registro da penhora ou do arresto, independente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto do artigo 14. Então, o despacho que vai deferir a petição inicial vai também mandar citar, penhorar se não pagar, ou arrestar se ele não estiver presente, fugir, e também o registro da penhora, ok? Registrar, por exemplo, no cartório de registro de imóveis, ou se a penhora recair ou o arresto recair sobre um imóvel, constar que houve o arresto ou a penhora nos livros de registros onde esses bens estejam registrados, tá? Independente do pagamento de custas ou outras despesas. Também o juiz determinará que seja feita a penhora ou a penhora ou arresto e também a avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Artigo 8º. O executado será citado, qual que é o prazo, né, para responder aí à ação? Prazo de 5 dias. Então ele terá o prazo de 5 dias para pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na certidão da dívida ativa ou garantir a execução apresentando um bem para ser penhorado, observadas as seguintes normas. Vamos ver quais são. A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a fazenda, a AR, né, aviso de recebimento, se a fazenda pública não a requerer de outra forma, por exemplo, por oficial de justiça. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta, né, da carta enviada pelo correio no endereço do executado, ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Então, se não houver a data, não tem um aviso de recepção constando a data, será considerado feita a entrega dessa carta 10 dias após a entrega da carta na agência postal. Esse é um dado importante, hein? Se o aviso de recepção, o AR, né, aviso de recebimento, não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta até a agência dos Correios, a citação será feita por oficial de justiça. Então, em 15 dias não retornou, determina que a citação seja feita por oficial de justiça ou por edital, se a pessoa, né, tiver o seu endereço desconhecido. Certo, então? Muito bem. O edital de citação, pessoal, será afixado na sede do juízo, se for edital, publicado uma só vez no órgão oficial, o Diário Oficial de Justiça, né? Gratuitamente, como expediente judiciário, com prazo de 30 dias para ficar afixado o edital e conterá apenas a indicação da exequente, ou seja, se é o Estado, a União, quem for, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida que deverá ser paga, a natureza da dívida, né? Se é taxa, imposto, a data e o número de inscrição no registro de dívida ativa, tem que constar isso, o prazo e o endereço da sede do juízo ou da vara de execução, para onde o credor, o devedor pode se deslocar para verificar o pagamento, tá? Parágrafo 1º.
O executado que estiver ausente do país será citado por edital. Então, o fato de estar ausente do país cita-se por edital e o prazo de fixação desse edital é de 60 dias. Fica fixado lá no átrio, né, do fórum. O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Então, o despacho do juiz lá que ordena que a pessoa seja citada vai interromper a prescrição se ela estiver correndo. Artigo 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem. Veja só, penhora primeiro o quê? Dinheiro. Em segundo lugar, título da dívida pública, bem como título de crédito que tenham cotação em bolsa. Pedras e metais preciosos é o terceiro da lista. Imóveis é o quarto, se não tiver dinheiro, nem os títulos, nem tiver pedras e metais preciosos, serão imóveis. Navios e aeronaves estão nessa sequência, depois vem veículos. A gente está falando de veículos automotores, né? Motos, caminhões, automóveis. Depois, móveis ou semoventes. Semoventes são os animais, né? E direitos e ações é a última opção de penhora. Parágrafo 1º, né, pessoal? Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, sobre estabelecimento industrial ou estabelecimento agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. Veja, excepcionalmente, então a ordem é do inciso 1 até o 8, mas excepcionalmente a penhora pode recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como plantações e edifícios, inclusive em construção. Ok, então? Tá claro isso? Mas a ordem de preferência é isso aqui, ó, dinheiro, título, pedra, móveis, navios, veículos. Parágrafo 2º. A penhora, efetuada em dinheiro, será convertida no depósito de que trata o inciso 1 do artigo 9º, ou seja, é feito um depósito numa conta judicial aberta para essa finalidade e vai ficar à disposição do juízo. Parágrafo 3º. O juiz ordenará a remoção do bem penhorado, digamos que tenha sido penhorado no automóvel da pessoa. O juiz vai ordenar que seja removido aquele veículo para depósito judicial particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer. Ou seja, se a fazenda pública requisitar, se a fazenda pública requerer que sejam removidos os bens entregue a ela ou entregue ao depósito judicial particular, se houver, sempre que esta, né, que a Fazenda Pública requerer em qualquer fase do processo, bastando que tenha sido penhorado, tá? E por último aqui, vencendo essa aula um pouco mais longa, de Lei 6.830 de 1980, temos que o auxiliar de justiça, seja ele o escrivão, o oficial de justiça, seja quem for, que por ação ou omissão, culposa ou dolosa, prejudicar a execução, será responsabilizado civil, penal e administrativamente. Ou seja, ele pode ser condenado a pagar o que tiver que pagar civilmente, condenado na esfera criminal e ainda no âmbito administrativo sofrer algum tipo de punição. Sucesso para vocês, bons estudos, pessoal. Certo? Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu gostei, isso ajuda muito a gente, e o seu comentário também. Quer adquirir o PDF? Quer ter acesso a essas aulas aqui? Entre em contato com a gente, explica isso direito concursos@gmail.com. Pessoal, é isso por enquanto, um grande abraço, até a próxima aula.